Olá, hoje vamos fazer uma análise focada numa situação um pouco preocupante lá em Alagoas. Saiu uma notícia no Sertão 24 Horas falando de 12 municípios que correm o risco de perder um recurso federal importante para a educação em 2026. O ponto central é este. Parece que falhas na prestação de contas de 2024 podem, assim, impedir o recebimento da complementação valor aluno ano total, o VAT, que vem da União, né? Parece técnico, mas vamos entender melhor o que isso significa. Exatamente. O VAT, ele é uma peça bem importante no financiamento da educação básica. Ele faz parte do Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e foi criado pela Lei 14.113 de 2020. A ideia é justamente ajudar a equilibrar os investimentos por aluno no país. É vital, principalmente para municípios que têm menos capacidade de arrecadar impostos, né? Entendi. E essa lista preliminar do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ela já acendeu o alerta então. Os municípios são Batalha, Cajueiro, Coqueiro Seco, Flecheiras e Bateguara. É uma lista considerável. Joaquim Gomes, Maribondo, Messias, Roteiro, Satuba, Tanque d'Arca e Traipu. E o risco específico é para o dinheiro de 2026, certo? Que depende das contas de 2024. Isso. E a razão que foi apontada para essa possível inabilitação, né, é não ter enviado ou ter enviado de forma incorreta os dados fiscais e contábeis de 2024. Isso é feito por dois sistemas principais. O SICONF, que é do Tesouro Nacional, para onde vão as contas gerais, e o CIOP, que é específico para a educação e é gerido pelo próprio FNDE. O que é fascinante aqui, quer dizer, o desafio, né, é garantir que os dados nesses dois sistemas batam, que eles sejam consistentes. Para equipes municipais menores, isso pode ser bem complicado, sabe? E olha, não é uma regra nova. Essa obrigação de prestar contas está na Constituição, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem portaria do MEC de 2008 sobre isso. Pois é, então não é uma questão isolada de Alagoas. Esses 12 municípios, eles estão num grupo maior, né? Você disse, são 322 prefeituras e até estados com pendências no Brasil todo. Mas claro, o nosso foco aqui é o impacto local, o que significa para a educação nessas cidades alagoanas ficar sem essa verba. Exato. Tem um detalhe técnico que é crucial entender. Estar habilitado, ou seja, com as contas consideradas em dia pelo FNDE, isso é uma condição necessária para poder receber o VAT. Tem que estar habilitado. Mas veja bem, isso não garante automaticamente que o dinheiro vai cair na conta. A habilitação, digamos assim, abre a porta. Para receber mesmo o recurso, ainda depende de outros cálculos, que são baseados nos critérios da lei do Fundeb. Esses cálculos é que vão dizer se o município tem direito à complementação naquele ano e quanto ele vai receber. A nível nacional, a estimativa de repasse do VATI para 2025, por exemplo, foi de uns 24,3 bilhões de reais. Isso distribuído entre todos os entes que estavam habilitados e que se encaixavam nos critérios técnicos, claro. Então, o que essa situação toda nos diz sobre a gestão desses recursos? Ora, isso só reforça, né? A conexão direta que existe entre a responsabilidade fiscal, a gestão organizada e a capacidade de financiar serviços essenciais como educação. Essa burocracia da prestação de contas, que tem que ser feita direitinho, no prazo, via SICONF, CIOP, é ela que garante o fluxo desses recursos federais. Uma falha administrativa, que às vezes pode parecer pequena, pode ter um impacto financeiro real e muito negativo lá na ponta, na escola, no aluno. É sempre uma pena quando isso acontece, né? Com certeza. Então, para resumir a nossa análise de hoje, temos 12 municípios alagoanos numa lista preliminar do FND. Eles correm o risco de ficar sem a verba da complementação VAT em 2026. O motivo? Pendências na prestação de contas referente ao ano de 2024. Exatamente. A relação é direta. Cumprir a obrigação administrativa para garantir o financiamento. Não tem muito para onde correr. Mas um ponto importante que você mencionou e que a notícia também traz, a lista é preliminar. Isso é chave. Significa que, teoricamente, ainda pode haver um prazo, uma janela para esses municípios correrem atrás e regularizarem a situação antes da decisão final para 2026. Isso levanta uma questão importante sobre o que pode ser feito agora, né, nesse meio tempo. Precisamente.
E isso me leva à nossa reflexão final. Pensando alto aqui, a gente sabe que essas regras de prestação de contas existem, são complexas, às vezes mudam. E o impacto de não cumprir, muito sério para a educação, que já enfrenta tantos desafios. Então eu fico pensando, que tipo de apoio mais efetivo, sabe? Ou talvez mecanismos de controle preventivo poderiam existir, para ajudar especialmente os municípios menores, com menos estrutura, a navegar essas exigências todas, e assim evitar que percam fundos tão vitais no futuro. É algo para a gente pensar, né?